coração dorido. Fala com a tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz aqui nesta noite. Este é o meu pedido e a minha oração. E quem crê comigo diga amém. Toma os seus assentos, irmãos. Igreja, nós estamos diante de um livro que a Bíblia considera como um livro histórico, um livro poético. E se a gente for ler a história de Ruth, a gente vai entender que inicialmente ela não teria lugar na Bíblia, porque Ruth era uma moabita, uma mulher pagã. E isso já é o motivo da gente estudar a vida de Ruth, porque dentro de 66 livros, no meio de uma Bíblia onde tem heróis da fé aqui elencados, aonde existiram discípulos que andaram ao lado de Jesus e não tiveram o privilégio de ter um livro escrito no rol dos 66 livros, eu encontro um livro de uma mulher que era uma moabita, uma mulher pagã, e a história dela tem muito para nos ensinar. É claro que para mim chegar aqui no texto, eu tenho que contar para vocês do contexto. Todos conhecem a história de Ruth. Ruth, ela só aparece na história lá em Moabe, porque lá em Israel havia uma grande fome, era um tempo de crise. No tempo de crise, a tendência é as pessoas tentarem procurar abrigo aonde não há crise. Hoje se ouve no Brasil muito as pessoas dizendo: eu vou embora do país, eu vou sair do Brasil, eu vou para as Américas, eu vou para outro lugar que a crise não me pegue. E o povo de Israel está passando a mesma situação. A crise chega e automaticamente eles começam a temer pela sua família. Homens começam a olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para o teu trabalho, e eles começam a dizer: se ficarmos aqui vamos passar fome. Se ficarmos aqui não teremos o pão, não teremos a lenha, não teremos o que comercializar. E um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, ele tem essa atitude de dizer: olha, eu preciso sair daqui, e eu vou para uma terra longínqua, onde a terra não está passando por crise. Entenda que essa crise era uma crise em que Deus estava cobrando uma posição do povo de Israel. Porque se tem algo que Deus é, irmãos, é justo. E nem sempre Deus vai olhar para nós com um cajado na mão, com os cabelos brancos e marretar quando a gente erra. Pelo contrário, Ele vai mostrar para nós que o nosso caminho não está sendo próspero, que a gente planta e não colhe, que as coisas não dão certas, e que a gente fica procurando um lugar, um refúgio, para tentar fazer com que as coisas deem certas. E a Bíblia diz então que Elimeleque, no desespero de achar um lugar para ele ter o autossustento, ele não pergunta para Deus, ele não ora, ele simplesmente pega a tua esposa Noemi e vai para as terras de Moabe. Leva os seus 2 filhos, Quilion e Malom. E quando estão vivendo nas terras de Moabe, os seus 2 filhos se casam. Um com Orfa e o segundo se casa com Ruth. E aí Ruth então aparece a primeira vez na história. A Bíblia diz que eles estão vivendo, aparentemente saíram da crise, mas vem uma crise pior, porque Elimeleque morre, e agora Noemi fica viúva. Ela está sozinha numa terra com seus filhos casados, e o seu marido está morto. Morto em uma terra que não é a sua terra natal. Então, para piorar ainda a situação, morre os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E o que sobra na história? Estou resumindo: 3 mulheres viúvas: Orfa, Ruth e Noemi. As 3 irmãs, elas estavam automaticamente à mercê da própria sorte, porque se tinha algo que não era respeitado em Israel, era uma mulher viúva. Ela era cuidada, mas não tinha prestígio. Ela vivia de esmola, ela vivia de favor de alguém. Agora imagina 3 viúvas morando em uma mesma
residência, e o pior, Noemi está longe da sua terra. E a Bíblia vai dizer então que ela toma uma atitude de olhar para suas noras e dizer: não há mais nada em mim para vocês ficarem comigo. Eu já sou velha, viúva, eu não mais irei gerar filhos para vocês se casarem com eles. Então não há o porquê de vocês estarem comigo. E a Bíblia diz que no meio desse caos, no meio desse desespero, onde essas três mulheres não sabem o que fazer, não sabem o que vai ser da sua vida, o que acontece, irmãos? Chega uma notícia para Noemi. E qual é a notícia? Que lá em Israel Deus voltou a mandar chuva, que lá em Israel Deus voltou a multiplicar o fruto, que eles estão plantando e colhendo. Então Noemi, ela diz o seguinte: eu preciso ir embora para Israel de novo, porque Deus está abençoando com pão a minha terra. E Noemi, ela já vai na ânsia, na esperança de quem vai se despedir das suas noras. E a Bíblia diz então que agora eu entro no capítulo 1 e versículo 14. Primeiro Orfa olha para ela e com um gesto de carinho diz: olha, eu não quero ir com você. E ela então se despediu de Noemi e deu um beijo no rosto dela. Agora, Ruth olha para ela e diz o seguinte: aonde tu fores, eu também irei. O que comeres, eu comerei. Aonde pousares, eu também pousarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Eu vou com você, Noemi. E a Bíblia diz então que ela toma uma atitude que ela não está sabendo. E aqui existe uma bifurcação que eu quero começar a pregar daqui em frente, daqui adiante. Qual é? Uma que se despede da sogra e a outra que resolve ficar com ela. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero que você atente para isso. Orfa, ela não percebeu, mas ela estava se despedindo de Noemi e automaticamente ela estava se despedindo também do seu futuro. Já Ruth também não percebeu que quando ela estava se apegando a Noemi, ela estava se apegando ao seu futuro. E o que a gente tem que entender com isso, irmãos? É que todas as vezes que a gente estiver enfrentando uma crise, estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, haverá sempre duas opções, porém, uma escolha. E a escolha não é de Deus. O Senhor, uma certa feita, ensinando os filhos de Israel, Ele disse em Deuteronômio: olha, eu chamei os céus e a terra como a minha testemunha. Poxa, Senhor, para quê? Um evento tão importante a ponto do Senhor chamar o céu e a terra para ouvir o que o Senhor vai falar para o teu povo? O que de tão importante o Senhor vai falar para o teu povo? E o Senhor continuou: eu chamei tanto o céu como a terra para serem as minhas testemunhas. Do que, Senhor? Da proposta que eu vos farei hoje. Qual proposta? Hoje eu vos proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E vos dou um conselho: que vocês escolham a vida para que vivas. Entenda que Deus está dizendo: eu estou fazendo uma proposta, mas a escolha é de vocês. A Bíblia vai dizer que o povo não entende muito a princípio, então Deus leva eles lá no pé de dois montes. O primeiro chamado Ebal e o segundo Gerizim. Um monte do lado do outro, porém tinha uma diferença. Um monte era verde, tinha frutos, tinha água, tinha plantações. E o outro, que era o Ebal, era um monte seco que não produzia nada. Aí o Senhor ainda dá uma dica para eles, visualmente. Está vendo o monte que frutifica? Porém, todos aqueles que escolherem a vida, que escolherem a proposta que eu vos faço, serão como esse monte. E o Senhor vem rasgando um rol taxativo, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. E Ele começa a dizer assim: e será porém, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiver o cuidado de praticar todas as palavras desse livro. E eu tenho um conselho para você: Deus não vai mudar a Bíblia para te abençoar. Ou você cumpre ela,
ou tu não vai produzir nada. Aí o Senhor diz: será porém que eu, o Senhor, te abençoarei. Aí ele vem dizendo: bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, bendito o teu fruto, a tua amassadeira, os teus animais, bendito no campo, bendito na cidade, bendito os seus filhos, a tua amassadeira, os teus empregados, a tua criação, bendito ao entrar, bendito ao sair. O Senhor entregará nas suas mãos derrotados os seus inimigos, que por um caminho virão, mas por 7 terão que fugir, porque o Senhor te colocará por cima e não por baixo. Então vocês estarão por cima como cabeça e não como cauda, porque o Senhor preparará um novo caminho, o Senhor colocará rio no ermo, o Senhor colocará caminho no deserto. E acaba o versículo 14, ele puxa uma vírgula, apontando para um monte frutífero. Aí ele aponta para um outro monte e diz assim: será porém que se não ouvires, se não decidires, todas essas maldições virão e te alcançarão. Por quê? Porque rejeitou aquilo que eu propus para vocês. Irmãos, entenda que é muito mais fácil tomar a decisão de Orfa. Por quê, pastor? Porque Orfa está na sua cidade, perto dos seus pais, perto da sua família, na cidade onde ela cresceu. E é muito mais fácil a gente escolher ficar no comodismo. É muito mais fácil a gente escolher do nosso jeito, no nosso querer. Agora Ruth, ela tem que tomar uma decisão, e a decisão é ela sair da sua terra natal, deixar os seus pais, deixar a sua história, deixar a sua família. E a Bíblia vai dizer que 2 escolhas diferentes uma da outra. Olha o que eu anotei para vocês aqui, irmãos. A vida é feita de escolhas, e o futuro será a soma dessas escolhas. Escolhas que envolvem tanto despedidas, como também apegos. Se você quiser se apegar a Deus, tu vai ter que se desapegar das coisas da terra. Se você quiser se apegar a Deus, você vai ter que se despedir de algumas coisas que você gosta. Porque evangelho sem cruz não é evangelho. Porque evangelho sem renúncia não é evangelho. Porque evangelho sem dor não é evangelho. E eu louvo a Deus porque aqui tem gente sofrendo, mas tem gente que ainda escolheu ficar do lado de Deus. Oh glória. Eu estava lendo ontem à tarde a passagem de Penina. Irmãos, imagina uma mulher que não tem filhos naquela época. Para o judeu era uma desgraça, desculpa a palavra forte, mas era isso. Uma mulher isenta da graça de Deus. Imagina Ana vendo seu marido, porque a única brecha na lei para o marido se casar com outra mulher era se a mulher não desse filhos. Imagina Ana, que tem o amor de Eucana, vendo Penina se casar com ele para dar filhos. Qual era a função de Penina? Ficar na casa e dar continuidade na dinastia, na genealogia de Eucana. Mas a Bíblia diz que ela começa a ganhar terreno. E o que ela começa a fazer? Ela começa a olhar para a cara de Ana e dizer: seca, infrutífera, não produz filhos, você não dá conta de ter nada. Tudo que vai na tua mão nada prospera. Você não pode dar o que Eucana quer. Eucana chega até a tentar consolar Ana e dizer: eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Mas ela quer a promessa de Deus, irmãos. E a Bíblia diz em Deuteronômio 16:16 que havia 3 festas em Israel que era obrigatório para as famílias subirem a Jerusalém: festa do Pentecoste, festa do tabernáculo e a festa dos pães ázimos. A Bíblia vai dizer que Ana, ela resolve subir para a festa. Ela chega na festa, irmãos, e ela dobra o joelho, e a Bíblia diz que a única coisa que ela consegue fazer, olha aqui para mim que isso aqui é sério, é movimentar os seus lábios. Imagina uma mulher que vai na caravana indo para Jerusalém, indo para Siló, e Penina está assim: vai, seca, vai, aqui não produz nada, nada na tua mão prospera, sem filhos. Mas a única coisa que Ana me ensina é entrar para o templo
chegar na festa. E quando ela chega, irmãos, conjectura minha, a única coisa que ela faz é dobrar os joelhos e começar a chorar. E ela só movimenta os lábios, a ponto do sacerdote olhar para ela e dizer para ela: filha, a essa hora do dia tu já está embriagada. E ela olha e fala: não, meu Senhor, eu só quero um filho. A gente usa umas desculpas na vida de que quando a gente passa pela tribulação é melhor ficar em casa. Deixa eu pregar para você: lugar de atribulado é na igreja. Lugar de quem está sofrendo é na igreja. Lugar de quem tem problema é na igreja. Lugar de quem tem situação que homem não resolve é dentro da igreja. E Ana escolheu ir para a festa, mesmo quando a sua alma não estava festejando. Tudo é feito segundo as nossas escolhas. E a minha pergunta para mim primeiro é: o que a gente está escolhendo, irmãos? Porque a tua escolha vai refletir no teu futuro. A Bíblia vai dizer que a vida é feita de escolhas, e Deus não vai descer na terra para pegar você pela mãozinha e falar: vem por esse caminho. Não, Ele vai te mostrar: está aqui um caminho. Ele é estreito, ele é doloroso. No meio desse caminho tem traição, no meio desse caminho tem lágrima, no meio desse caminho vai ter penina tentando te atribular o tempo inteiro. Mas esse é o caminho que te leva para o céu. Tem um outro caminho, é largo, é folgoso. Você vai ser bajulado, as pessoas vão dizer o que você gosta, mas esse caminho vai te levar para longe do que Deus tem para você. Ela escolheu sair da comodidade. Oh glória! Ela escolheu viver o que ela nem sabia o que ela iria viver. Porque ela falou assim: nós vamos fazer o quê? Se nem casa você tem mais lá, Noemi, nós vamos. Só vamos. Vamos colher as espigas. Vamos para o campo, a terra está frutífera, vamos para lá. E o que vamos fazer? Não sei. Porque quando Deus olha para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela, Deus não se dá o direito de explicar para Abraão para onde ele ia e o que Deus ia fazer. Ele teve só que sair, ponto final. Porque eu já entendo por essa mensagem que é Deus que cuida do nosso amanhã. Escolha hoje que Deus cuida do amanhã. Escolha Deus hoje que Deus cuida de você no teu futuro. Escolha ficar na presença daquilo que Deus propôs ao teu coração, que o teu amanhã já está preparado por Ele. Levanta a mão e deixa eu lançar uma palavra ao teu coração. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá te esperando. Badaragal, Acerebe, Jorebidaravassia. Ana poderia escolher: vou ficar em casa. Ruth poderia dizer: não vou ficar aqui em Moabe. Mas olha o que acontece. A vida é feita de despedidas e de apegos. E cá para nós, irmãos, vamos falar de apego primeiro. A gente se apega a cada carniça nessa vida. A gente se apega a canal de televisão. Hoje eu tenho que correr, que senão eu vou perder meu Big Brother. Pastor, acaba esse culto logo, eu quero ver quem vai ser eliminado. Eu vou mostrar para você quem vai ser eliminado. Satanás, lá de dentro da tua casa. Corre aí que eu preciso ver Fantástico. Fantástico é ver Jesus entrar na tua vida e fazer de você um homem abençoado, uma mulher cheia do Espírito Santo. Quem aqui escolhe Jesus? Deixa eu te ver. Quem aqui ainda escolhe a obra de Deus? Levanta a mão. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem uma proposta chegando do céu. Oh glória. Ruth se torna esposa de Boaz. Aí vem comigo na história. Ela sai o primeiro dia para colher espigas. O que ela vai colher? Rabiscos da terra. Ela vai pegar espiga quebrada, espiga debulhada. Ela vai pegando e vai ajuntando o primeiro dia, leva para casa, divide com a sogra.
Ela vai no segundo dia de novo e vai pegar, sabe o que, irmãos? Espiga quebrada, espiga debulhada. Porque com Deus o caminho é doloroso, irmãos. Dói. Parece que a gente está no prejuízo quando a gente escolhe as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que chega o dono da ceifa. Olha para alguém e fala: o dono da obra chegou. E quando ele chega, ele olha para aquela mulher com olhos diferentes e pergunta para os seus servos: quem que é ela? Essa é uma moabita chamada Ruth que está aí colhendo. E ela está o dia inteiro colhendo e não para. Sério? Sério. Vem cá. Vai lá e fala para ela que aqui tem uma fonte de água. E prepara pães para ela comer. E não deixa ela ficar com fome nem com sede. Irmão, Deus já começa a providenciar o básico. Deus está dizendo: fome e sede você não vai passar, pode ficar tranquila. Ela continua colhendo, ela vai colhendo, ela vai colhendo. De repente, Boaz, o dono da obra, está observando e vê que os empregados começam a entrar na frente dela, roubar o que ela está colhendo porque é mulher. Aí Boaz dá uma segunda ordem: vem cá os meus empregados, vai lá e fala para ninguém embaraçar ela. Tira os embaraços da frente dela e deixa ela colher no meu campo. E diga para ela não sair do campo que eu coloquei ela. Fala para ela não colher em outro campo, que eu quero ela aqui. Irmãos, tem hora que a gente fica doido para sair, para fugir, para tentar procurar um outro evangelho que nos agrada. Jesus está dizendo: sai não, fica. Não sai não, fica. Não vá para outro campo colher. Porque hoje Deus está arrancando os embaraços da tua frente. Deus está arrancando quem veio para atrapalhar. Ê Penina, se prepara. Samuel vem vindo aí. E a Bíblia vai dizer que a escolha dessa mulher, olha o que faz dela, irmãos. Ruth se torna esposa de Boaz, mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do maior rei da história, que era Davi. Em outras palavras, Ruth se torna da genealogia do próprio Cristo. E a minha pergunta para você é: e órfã, o que ela virou? Porque quem foge procurando só facilidade, irmãos, só o que agrada, tem uma tendência. Quer ver? Passa mais uma aí. Órfã tornou o que não se sabe. Por quê? Porque despedindo-se de Noemi, Orfa estava se despedindo do Deus de Israel e voltando-se para os seus próprios deuses. Não há história e nem futuro para quem se despede das coisas de Deus. Deixa eu pregar uma coisa para você: a despedida, irmãos, às vezes a gente se despede não é de uma vez não. Já viu alguém acordar de manhã, pular da cama e falar: estou desviado a partir de agora? A gente se despede aos poucos. Às vezes é com um beijo no rosto, às vezes é com um gesto de carinho. A gente se despede da oração sem perceber. Nós nos despedimos do jejum, de congregar, de estar na presença de Deus, é aos poucos. Mas não há história, não há futuro para quem quer viver longe de Deus. Jovens, escolha Deus. Eu tive muitas propostas na minha vida, muitas, mas todas que foi atribuída segundo Deus, eu pulei em todas. Disse aqui para os irmãos hoje de manhã, eu me lembro que quando eu entrei na igreja eu não fazia nada, eu era no banco da igreja. De repente o líder falou assim: olha, o pandeirista, e era meia lua e pandeiro, falou: saiu da igreja. Você quer se tornar o pandeirista da igreja? Eu falei: quero. Eu fui virar pandeirista, eu ficava que nem um bobo, irmãos. Os levitas tocando e o povo cantando, e eu tic tic tá, tic tic tá, tic tic tá. De repente eu via que faltava de vez em quando o baterista. Eu falava: rapaz, o básico eu acho que eu dou conta de fazer. Eu ficava lá tss, tss, tá, tss, tss, tá, tum, tum, e fui tocando. De repente
A irmã que dirigia a tarde da bênção falou: nós estamos sem sonoplastas, você não quer vir dirigir o som para nós? Quero, eu vou, claro que eu quero. Depois o líder dos diáconos, o Cal, falou: você não quer começar a trabalhar na igreja como diácono? Eu falei: quero. Qual é a minha função? Você vai olhar carro dos irmãos lá fora. Eu quero. O culto comendo lá dentro e eu do lado de fora, olhando o carro. Sabe qual era a minha função? Ou avisa lá que o carro do fulano de tal está com o farol aceso. Sim, senhor. Ou avisa lá que tem um carro aqui que tem fulano mexendo. Ou não mexe aí não. Parecia um bobo. Um dia uma irmã olhou para mim e falou assim: você quer vir pregar não na tarde da bênção aqui? Eu falei: eu não dou conta não. Vamos marcar para frente. Ela falou: não, Deus falou comigo, eu sei que vai pregar. E na próxima tarde da bênção o pregador é você. Eu falei: não, mas vê se não tem outro. Não, eu sei que vai pregar. Eu me lembro até da palavra, foi a primeira palavra que eu preguei na vida. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. E foi a escolha mais acertada que eu fiz na vida. Oh glória. Porque na cabeça de uns é bobeira, tá lá fora olhando o carro. Mas Deus estava me olhando e dizendo: fica aí. Suas escolhas de hoje vai determinar o teu futuro amanhã. Sabe por que eu tenho uma história para contar para vocês, irmãos? Porque eu aceitei a proposta que Deus me fez ontem. Quando o rei Saul disse: Davi, você não dá conta de matar o gigante que está aí não. Davi pegou o dedinho e falou: senta aqui, rei. Tem luta que ninguém viu, mas eu já lutei com um urso para defender uma ovelha. E eu venci o urso. Senta aqui, rei. Entrou um leão lá e eu lutei sozinho com o leão. Eu não tive medo. E eu venci o leão também. Rei, antes de eu ser rei ou de ser profeta, o Senhor me levantou como um pastor lá no fundo da casa de papai. Madaragau a cérebro. Eu era só um pastorzinho de ovelha e alguém que entregava marmita para os meus irmãos. Mas eu ia. E o Deus que me deu o leão e que me deu o urso é o mesmo Deus que vai me dar esse gigante incircunciso, para mostrar para todo Israel que Ele é Deus. Levanta a mão. Quem não matou urso e quem não matou leão, não adianta querer enfrentar gigante agora. Deixa eu pregar mais. Antes de você vencer guerras que todo mundo vê, tu vai ter que vencer guerra que ninguém está vendo. Oh glória. Oh glória. As suas escolhas hoje definem o teu futuro amanhã. Eu me lembro que quando a irmã Luísa chegou um dia em mim e falou: olha, os missionários de Bauru, de Cabreira Paulista, foram embora, a obra está parada lá, não tem missionário. Eu me lembro da reunião, eu levantei a mão e falei: se eu servir, eu quero. E eu fui enviado a primeira vez para Bauru, depois Cabreira Paulista. E lá eu fui aprender, sabe o que, irmãos? A colocar água em cima de púlpito, a pegar pano e passar pano no púlpito antes do culto começar, abrir a igreja, fechar a igreja, morando de favor em casa de pastores. Mas ainda bem que eu escolhi sair da zona de conforto. Nós estamos vivendo numa geração de órfã, que gosta do conforto, que gosta de tudo pronto. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Você não sabe o tanto que Deus me provou nessas férias, eu e a irmã Viviane. Sabe aqueles ministérios grandes, irmãos, renomados? Pois é, nós recebemos propostas, e proposta grande, irmãos. Sai das parcelas do teu carro que eu vou te dar um carro para você andar. Vem embora para cá, rapaz, tem o campo aqui, nós estamos abrindo aqui, vem dirigir aqui, vamos agarrar junto. O salário é X e o trem plim. Eu falei: meu Deus do céu. A Viviane falou assim: serviço aqui não falta. São Paulo para a área da enfermagem é muito boa,
E cá para nós, Daniel, eles pagam o dobro do que paga lá. Irmãos, eu não fui nem orar. Tem coisa que não adianta orar. Porque eu sei das minhas decisões, das minhas escolhas, eu sei do meu foco, eu sei do que Deus quer de mim. Não adianta ficar perto de papai e mamãe em Moabe e ter um futuro frustrado, se Deus me quer pegando espiga no campo. Porque tem hora que Deus quer que você escolha. É só isso que você precisa fazer, uma escolha. Vai beijar o rosto e vai embora, ou vai se apegar e vai dizer: é só o que eu tenho. Porque tem gente que se engana: eu tenho meu emprego. Tem coisa nenhuma. Sabe quantos segundos leva para alguém morrer? 30. Ai, acabou. Vai ter alguém melhor do que você no teu lugar. E a história, como é que fica? E os propósitos de Deus, como é que fica? E as coisas que Deus planejou, porque você faz tantos planos para você. Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou crescer. E Deus está olhando e dizendo: Ruth, tudo depende de você entrar no campo e não sair dele. Tudo depende de você colher migas e espigas sem reclamar. É só disso, então eu vou colher. Aí de repente, irmão, sabe o que acontece? Boaz, olhando para Ruth, diz assim: vem cá, pega as melhores espigas no celeiro, as mais caras. Vai na frente de Ruth e vai jogando, finge que está caindo e deixa ela colher. Sabe o que é bom a gente escolher as coisas de Deus? Porque a gente até passa a prova, mas chega uma hora que Deus fala assim: Espírito Santo, desce lá na terra, desce lá no campo. Para quê, Senhor? Pega as melhores bênçãos que nós temos aqui. Qual é a melhor? É casa, Senhor? É carro? Não é não, é paz, é unção, é a família no altar. O que é o melhor que temos aqui no céu, Senhor? É a comunhão com o meu Espírito. Pega isso, desce lá e coloca na frente dele essas coisas. Aí a gente está aqui, irmão, na prova, na pindaíba, mas estamos colhendo, sabe o que? Paz, saúde, graça, unção, misericórdia. Porque as melhores coisas ainda vêm do céu, ainda vêm de Deus, irmãos. As melhores coisas não estão na terra. E a pergunta é: o que tu vai escolher? Quem se despede das coisas de Deus não tem nem futuro nem história. Eu ouvi da boca de alguém: você pregava e não prega mais, você cantava e não canta mais, você profetizava e não profetiza mais. Enquanto você se despede das coisas de Deus, você está se despedindo do teu futuro, daquilo que Deus tem para você. Para me encerrar, acabou? A escolha de Ruth fez com que ela casasse com Boaz e entrasse na genealogia de Jesus. A escolha de Orfa fez com que ela sumisse para sempre da história. Decisões decidem, decisões decidem, decisões decidem. O futuro não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades que Deus dá. Porém, se apegue e se despida das coisas certas, porque a vida, ela é feita de apegos e de despedidas. Isso irá definir o destino da sua vida. Céu ou inferno, vida ou morte, bênção ou maldição, Ebal ou Gerizim, amigo de Deus ou amigo do mundo. A mensagem é dura, mas ela é com tanto amor, irmãos, porque Deus está dizendo: a escolha não é minha, a escolha é tua. E o Senhor está dizendo: escolha a vida hoje. Se coloca sobre os teus pés, irmãos, por causa do horário. Escolhe ficar com Deus. Tem gente que entrou aqui arrastado, penina fazendo farra com a tua cara. Jesus está dizendo: ainda bem que você escolheu vir para a festa.
Oh glória. Penina está tirando sarro. Irmão, sabe qual é a visão que eu tenho? Penina ajoelhada. E quando ela diz, não Senhor, eu só quero um filho, o sacerdote disse, vai, que seja feita conforme a tua petição. Passa o tempo, ela volta no mesmo lugar. E ela volta com Samuel no braço. Ela chega em outra festa e Samuel está lá e fala, Eli, por esse menino eu orava, olha ele aqui. O sacerdote disse, conjectura minha. Imagina Eli dizendo, cuidado mulher, a festa é lotada demais, tem muita gente na cidade. Cuidado para não perder o menino, não é para trazer menino na festa, mas já que trouxe, cuidado com ele, para não perdê-lo. Imagina Ana olhando para Eli dizendo, o menino, eu vou, mas o menino vai ficar aqui, na casa do Senhor. Deixa eu pregar isso para você, irmão. Você não entendeu, eu vou te explicar. Decida colocar os seus filhos na casa do Senhor. Decida entregar a sua família na presença de Deus. Decida servir a Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? A decisão é tua, não é de Deus. E tem gente aqui que se desapegou de Deus e está apegado em coisas da vida, e o Senhor está dizendo, vem se apegar comigo de novo. Tem alguém que deseja se apegar com as coisas de Deus de novo? Tem alguém que escolheu a vida? Se tiver alguém, eu estou chamando você através do Espírito Santo. O que tu vai escolher? Deus ou vai escolher o erro? Vai ficar perto ou vai ficar longe? Cuidado que essa escolha pode definir o teu futuro. Às vezes é essa decisão que você está esperando, e Deus está querendo que você tome ela hoje. Tem mais alguém? Se quiser acender as luzes, já pode acender para mim encerrando. Pastor, eu até quero, mas eu tenho vergonha. Meu irmão, vem para cá. Minha irmã, escolha Deus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, que quer voltar para Jesus, que quer reconciliar com Ele, que quer se apegar a Ele? Tem alguém? Eu quero orar por você. Se esse culto foi só para o André, eu fico mais feliz ainda. Jesus movimentou tantas pessoas para libertar e para trazer um de volta. Mas eu acredito que tem mais pessoas aqui que não tem força para